famílias propriamente dito. Então é muito importante para a gente estarmos aqui e termos essa oportunidade, tá? Eu não sei onde eu coloquei o negocinho de apertar. Estava lá atrás comigo, eu não sei, eu perco as coisas, gente. Porque na verdade, o que acontece com a gente? A gente retorna a uma casa, que a gente já fez parte, para falar de um tema que é extremamente importante, mas é extremamente delicado. Por quê? A gente não tem fórmulas prontas, né? A gente não vai falar de um tema no sentido de passar uma receita. Por quê? Eu conheço bem a minha família. Mesmo assim, eu não sei de todas as necessidades que ela tem. Então, eu não vim aqui, junto com o irmão Alfeu, passar um roteiro para que vocês cumpram para solucionar as dificuldades que a família de vocês tem. Muito pelo contrário. A minha vinda aqui é para usar um pouquinho da minha experiência que os anos já me deu, como educadora, como cristã, como evangelizadora, mas acima de tudo como alguém que quer compartilhar e fazer uma reflexão. As respostas, né, que vocês precisam, vocês vão encontrar, mas não porque eu disse, mas porque vocês vão sentir no coração de vocês e aproveitar essa oportunidade de ter um dia todinho voltado a todos os temas que envolvem a família, e são muitos. Então a gente vai começar a trabalhar. É importante que a gente se conecte. Se em algum momento a minha fala parecer austera, dura, e que eu vou me policiar para que não seja, porque o meu propósito não é esse, é um propósito fraterno, a gente vai aqui refletir, pensar, em alguns momentos se emocionar, mas com qual propósito? De acertar, de sair daqui fortalecido, para que a gente possa enfrentar os embates que nós temos, seja na família, seja no ambiente de trabalho, na parte afetiva, na nossa saúde, e é por isso que a gente vai estar aqui. Então vamos lá, gente, ó. O título do encontro, o título do tema geral é Família, Desafio e Bênção Transformadora. Por que desafio? Porque as nossas famílias são compostas por seres espirituais que têm um passado que, graças a Deus, a gente não conhece, né? Porque talvez se a gente conhecesse, a gente teria muitos problemas, muitas dificuldades. Mas esse desafio se dá justamente no processo de quê? De transformação. Nós viemos para cá num planejamento muito minucioso da espiritualidade. Os nossos encontros, eles não são gratuitos nem por acaso. Existe uma poderosa energia construtora no planejamento reencarnatório de cada um de nós. Então esse encontro é para a gente suavizar o nosso passado equivocado e nos transformar em pessoas melhores. Esse é o propósito. E é para isso que a gente está aqui. E de certo nós vamos honrar esse compromisso. Talvez não na sua totalidade, mas não importa, porque para Deus, se eu teria que dar 10 passos e eu dou um, eu já avancei. Nós é que somos quantitativos demais, né? A nossa sociedade fala muito dos números, mas para Deus importa é o nosso esforço, é o nosso compromisso em tentar sermos melhores. Então vamos lá. A família deve continuar sua finalidade intrínseca e definitiva de ser um ambiente ideal e formulador do ser integral. Ninguém encarna só para cuidar da parte emocional ou só para cuidar da parte profissional. Existe uma potencialidade nossa de ser integral, não é? E a gente vai cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é morada do nosso espírito. Para que eu realize os meus compromissos assumidos, eu tenho que ter um corpo que me possibilite isso. Eu vou cuidar das minhas emoções, dos meus sentimentos, eu vou cuidar da minha mente, eu vou cuidar da minha relação com Deus,
né? A religião entra na nossa vida por isso, para me religar a esse ser que sabe de tudo, e às vezes a gente acha que quem sabe tudo é a gente, e a gente faz pedido de coisas que não nos auxiliam, e Deus não nos atende com o propósito de nos proteger. E às vezes aquele pedido que a gente faz hoje só vai ser realizado daqui a 10 anos. Mas por quê? Deus tinha muitos pedidos? Não. É que nesses 10 anos eu desenvolvi potencialidades para arcar com aquele pedido que eu fiz há 10 anos atrás. Isso com várias situações. São inúmeros os depoimentos que a gente tem dos trabalhadores e dos frequentadores, ou dos futuros trabalhadores da Seara, nesse sentido. É assim aqui, é assim no Lamana, na CELP, em todos os locais. O tempo de Deus, e a gente ouve muito falar disso, é muito diferente. Nós somos imediatistas. Quando a gente se torna espírita, a gente vai descobrindo uma coisa maravilhosa e que faz diferença. Nós somos seres eternos. E essa noção de eternidade não é para a gente falar, ah, não, deixa para lá, depois eu faço. Não. Então, a nossa noção de tempo, ela vai se modificando. Hoje, eu estou semeando para no futuro próximo eu começar a colheita. Mas para que a minha colheita seja boa, seja produtiva, seja de fato daquilo que eu quero, eu preciso selecionar o que eu estou semeando. Se eu semear qualquer coisa, pode até nascer coisa boa, mas vai ter no meio dessas flores ervas daninhas que podem sufocar essas plantas, essas flores que deveriam embelezar as nossas vidas. Então, sobre esse aspecto, cada atitude nossa precisa ser pensada e repensada, gente, periodicamente, né? Então, vamos adiante. Não passou. Me ajuda? É melhor passar eu pedindo para ele, porque eu fico com a mão livre, né? Eu não sei, eu não tenho tantas habilidades de falar, controlar o microfone. Já estou nervosa por causa do microfone, né? Vamos lá, amor. Olha só. Formação da família antes da reencarnação. Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu conheci uma pessoa, vou constituir a minha família, e as pessoas que estão ali estão no planejamento. Sim, uma parte do planejamento é feita por nós, encarnados. Mas existe uma outra parte, e essa é a parte mais significativa, que o encontro dessas pessoas para constituir essa família já está dentro desse planejamento. É a mesma coisa, quando se abre uma casa espírita, os trabalhadores vão construir a casa, mas a casa vibratoriamente ela já existe no plano espiritual. Então é importante a gente pensar dessa forma, olha só. O novo lar se inicia, na realidade, quando nossas necessidades espirituais são identificadas ao deixarmos o corpo físico pelo desencarne, promovendo um novo planejamento relativo aos passos futuros. Então, todos nós somos a materialização de um planejamento que já foi feito pelos nossos pais e pela espiritualidade que nos acompanha. Então, às vezes a gente, diante de um problema familiar, fala, nossa, né, tá difícil. Podem ter certeza, nós estamos no melhor planejamento reencarnatório que foi feito. Por quê? Espírito não retrograda, ele estaciona ou evolui. Então, se eu estou aqui, tendo como, sendo a Laíde, sendo Mariane, sendo mãe das minhas filhas, sendo este companheiro, minha mãe, meus amigos, eu estou no meu melhor momento. Então essa ideia, às vezes, que a gente tem, principalmente diante da dor em ambiente familiar, é da gente se sentir fracassado, enfraquecido. É normal. Esse sentimento só não pode e não deve ser permanente, duradouro. A gente cai, mas diante da espiritualidade superior, do nosso pedido, e a gente tem que manter esse canal de conexão com a espiritualidade, o que a gente vai pedir? Força para superar aquele problema.
para ultrapassar, para encontrar a solução, que ela não é mágica. O que serve para uma família talvez não sirva para outra, mas nós temos uma condição vibratória de recebermos orientações. É por isso que a gente se fixa, se liga a uma instituição religiosa, seja ela qual for, para que a gente tenha intermediários que nos auxiliem. Quantas vezes a gente está perdido, sem saber para onde ir? E aí vem, recebe uma orientação espiritual, começa um tratamento, e aí aquela agonia que a gente tinha de não conseguir identificar uma saída, começa a aparecer. Mas por quê? Porque a gente fez isso, ó. Bateu na porta. E quando a gente bate na porta, o que acontece? Ela se abre. Se eu ficar na minha casa só reclamando, só me sentindo injustiçada, só vibrando na negatividade e não promover uma ação, o que acontece comigo? Eu não vou solucionar o problema. Mas quando eu crio, aceito o convite daquela pessoa que fala, nossa, vai lá na Seara, lá tem um tratamento tão bom, vai conversar com alguém. Isso, gente, já é espiritualidade nos auxiliando. Às vezes a gente acha que para a espiritualidade nos auxiliar, a gente tem que são grandes feitos. Não. É um convite que veio inesperado. É um livro que chega à nossa mão. É um louvor que a gente está ouvindo e aquilo me toca. É a espiritualidade dialogando conosco. É Deus falando, irmã, vai buscar ajuda. Irmã, não tem nada perdido. E aí a gente vai se transformando e as respostas vão vindo, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Mas elas vêm, de certo elas vêm, todas. E aí a gente ultrapassa e se fortalece. Se a gente for analisar o grupo de trabalhadores que existem aqui, a grande maioria, se não a totalidade, chegou aqui desaconsoado, com alguma dificuldade. Felizes os que chegaram aqui pelo amor. Mas muitas vezes nós chegamos na casa espírita cheio de dor, cheio de dúvida, de sufoco. Faz diferença para Deus se eu cheguei pela dor ou pelo amor? Não. Todos nós vamos ser acolhidos e vamos florescer enquanto seres. E isso é importante. Exemplo. O mais importante mecanismo educativo. Pesa nas nossas costas ser mãe, ser pai, ser responsável. Pesa. Não existe bula que nos forme pais, ou mães, ou responsáveis. Mas uma coisa que a gente tem que saber é exatamente isso, né? Na imagem que a gente tem, uma mãe lendo, eu estou colocando uma mãe, mas pode ser uma professora, uma tia, né? Um pai fazendo a barca, né? Compartilhando aquele momento de intimidade com o filho, e ali crianças. Ao longo da nossa existência, gente, nós temos inúmeros exemplos que nos motivam. O exemplo não é para que eu veja uma pessoa fazendo alguma coisa e eu fale, nossa, por que eu não consigo? Não. O exemplo é o contrário. Aquela pessoa está fazendo, então eu posso. Eu vou conseguir. Talvez eu não consiga fazer tão bem quanto ela, mas eu consigo fazer do meu jeito. E é isso que a gente precisa valorizar. É o nosso processo de transformação e de construção. Nós não vamos ter todas as respostas, mas é importante que a gente se movimente nesse sentido. Os nossos filhos nos são entregues como filhos para que a gente os auxilie. O que eles têm? São seres espirituais que têm vícios e virtudes. Vícios equivocados de um passado, porque todos nós temos. Qual é a minha função como mãe? Fazer com que esses vícios minimizem. E eu estimule o meu filho a desenvolver as virtudes. Quando as virtudes aumentam, é porque os vícios diminuem. Vou conseguir, como mãe, cumprir completamente essa tarefa? Claro que não. Mas eu vou me esforçar ao máximo. Às vezes, tem projetos reencarnatórios que, por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir impedir que aquilo aconteça. E nem é meu papel impedir.
Mas no que se refere à formação do caráter, à noção das virtudes, das responsabilidades, cabe a mim estimular o meu filho para que ele floresça. Porque no momento em que eu retornar à pátria espiritual, e lá no plano espiritual, quem for me receber, conversar comigo, que fizestes do filho que eu te entreguei? Eu não me constranger, eu ter a certeza de que eu fiz o melhor que eu pude, ainda que não tenha sido perfeito, e não vai ser perfeito, porque todos nós carregamos as nossas imperfeições, mas o máximo do que eu puder, eu vou fazer, e vou fazer da melhor forma, sem me martirizar, sem achar que o filho é um fardo na minha vida. E às vezes Deus é tão maravilhoso, isso deve acontecer em várias famílias, que a gente recebe filhos numa condição espiritual superior à nossa. Filhos também são grandes instrutores, não é só o pai. E aí existe essa troca. Pensem aí, retirem os filhos de vocês da vida de vocês, do ponto de vista só de ilustração. Vocês seriam as pessoas que vocês são? Provavelmente não, porque eu também não seria. Então é dessa forma que a gente vai descobrindo em nós os talentos que nós temos escondidos, e são inúmeros talentos. Né? Então a maternidade, a paternidade, a responsabilidade de direcionar uma pessoa no mundo, não é para aquela pessoa se dar bem com a nossa família, não. É desenvolver potencialidades para o mundo. Porque a função da gente é isso. O filho vai chegar uma hora que ele vai bater asa. E aí eu vou olhar e falar, que bom que aquela pessoa é uma pessoa positiva, honesta, correta, cristã. Pode até ter uma relação religiosa diferente da minha. Isso não tem problema também. Caminhos existem porque pessoas são diferentes. Mas é uma pessoa que produz coisas positivas para ela mesma e para os outros. Convivência em família, olha só. É um dos aspectos mais pesados que a gente tem, porque conviver não é fácil. Né? É igual casamento. Enquanto você está longe, gente, tem um gosto, vai morar. Primeiro ano é muito bom, depois você começa a ter acesso a uma particularidade do outro, e o outro a sua é diferente. Se a gente tiver sabedoria, as diferenças não vão nos afastar, porque diferenças não são para separar, são para a gente aprender que as pessoas são diferentes. Então ali tem, somos todos iguais na diferença do jeito, na diferença da escolha sexual, da profissão. Ah, mas existe... Não, temos que aprender a lidar com a diferença, porque a diferença é a oportunidade de eu perceber coisas que a igualdade não me possibilita. Imagine o tédio, eu chegando aqui, me deparando com um grupo de pessoas exatamente igual a mim. Teria graça? Monotonia total, tédio. Então a diferença é o combustível da nossa busca para ajustar, para aprender, para melhorar. Então essa diferença tem que ser, a partir de hoje, na nossa vida, não um problema, mas talvez parte da solução, se a gente souber direcionar essa diferença. Cada criatura é um universo à parte, com características próprias, sucessos e insucessos pessoais. Não podemos querê-los em total sintonia de ideias conosco, né? A gente vai como mãe, como pai, tem aquela criatura pequenininha que nos encanta, vai crescendo, os hormônios vão chegando. A adolescência é sempre um período mais crítico. Porque aquele ser ali que está em desenvolvimento, ele começa a fechar um ciclo até encarnatório dele. E ele também tem uma diferença hormonal atuando naquele corpo. Então, para ele também não é fácil. Ele está se emancipando, ele está buscando autonomia. E esse processo todo faz com que, em alguns momentos, exista uma crise. Então, nós, como pais, o que a gente tem que estar muito atento?
Muitos de nós quer ser amigo do filho, ótimo. Só que a vida vai oportunizar o filho ter outros amigos. Provavelmente a vida não vai oportunizar que o seu filho tenha outro pai. Então a paternidade é para ser amorosa, mas firme. O pai é aquele que também impõe o limite, não pela força, mas pela autoridade. Ser autoritário não é ter autoridade. Ter autoridade é você ser firme e não negociar. Existem coisas que são inegociáveis. Não, por quê? Porque você ainda não tem condição. Ponto. Aguentar a pressão de um adolescente, gente, é para poucos. Porque eles sabem tirar a gente do sério. Só que nós, não que eu não goste dos adolescentes, né? Eu tenho uma afinidade muito grande com eles. Mas eles só são jovens em fase de descobrimento. Se ele se sentir mais forte que você, ele vai querer mandar na casa, nos horários, ele vai querer tomar as rédeas da vida dele. E ele ainda não tem preparo. Por isso que ele é só um adolescente. Depois que passar essa fase, que ele entrar na fase adulta já mais firme, ele vai falar, como as minhas filhas falam, mãe, ainda bem que você é nossa mãe, né? Senão a gente não tinha feito o percurso. Porque quando se é muito jovem, gente, até a criticidade deles é pequena, a ingenuidade. Então a gente tem que ter essa forma amorosa de dizer não. Tá? Amar é também dizer não. Não é só sim o tempo todo. Por quê? Eles vão numa escalada de insatisfação. Você atende o primeiro desejo, ele quer em outra coisa, daqui a pouco está impossível. E a vida não funciona assim. Muitas vezes nós somos responsáveis para desenvolver frustração no nosso filho. Porque o mundo frustra a gente. E se seu filho não for frustrado, na primeira perda que ele tiver, ele se descompensa. E é uma das coisas que a gente mais vê hoje. A gente vê jovens que no primeiro relacionamento afetivo atentam contra a sua vida porque não dá certo. Isso é o quê? Despreparo. Né? Então, não existe a dose certa, mas existem as situações que a gente ou vai estimular o fortalecimento do nosso filho ou a gente vai enfraquecê-lo. E nós queremos, de certo, fortalecê-los. E é para isso que a gente está aqui. Relacionamentos de pais e jovens no lar. Essa parte também é uma parte bastante complexa. É uma parte que demanda de nós um esforço e uma percepção. Para que a gente não fique, vamos dizer assim, vulnerável. Porque às vezes a carga hormonal do adolescente faz algumas coisas saírem do jeitinho que ele está sentindo. Não sentindo do sentimento, na hora da raiva. E a raiva nunca foi boa conselheira, a gente sabe disso, né? Então vamos lá, olha só. Enfrentamos algumas dificuldades de dialogar. Relação em família tem que ter diálogo, gente. Não é monólogo. Não é eu mando e você cumpre e faz, não. Para manter a autoridade, eu só vou desenvolver autoridade aos olhos dos meus filhos se eu dialogar com eles. Se eu impuser e não explicar para ele por que eu estou impondo alguma coisa, eu vou ser um déspota, um ditador. Mas se eu sento com eles e mostro que ele precisa agir assim porque ele ainda não tem autonomia, que ele precisa se emancipar, que ele não está enxergando além, e a gente, como mais experiente, vê, aí ele vai compreendendo. Não vai ser fácil, do jeito que eu falei, né? Mas são tentativas. O bebê, para aprender a andar, né? Alguns fazem isso, né? Mas a maioria não tem que ter um processo todo de maturação para que ele consiga dar o primeiro passo. A mesma coisa, gente. Uma construção de um lar edificado em bases cristãs verdadeiras não se dá, gente, de um dia para o outro. Às vezes a gente acha que a construção já está melhor, vem uma rebordosa, derruba. O que eu faço? Choro e depois começo de novo. Já sabendo que algumas coisas deram certo, então eu vou usar aquela mesma
estrutura, mas planejamento familiar é flexível. Se a forma como eu estou conduzindo a minha família não está trazendo o desempenho que podia, o resultado que podia, a gente vai fazendo o quê? Adequando, mudando. E aí o plano espiritual é um sábio nisso, porque o que a gente faz? A gente fala assim, oh meu Deus, me ajuda, eu não estou sabendo o que eu faço. Pode ter certeza, você vai receber intuições. Qual é a mãe que direcionou a educação de um filho? Qual é o pai que direcionou a educação de um filho sem receber intuição? Não existe. É um processo natural, é uma ligação, é uma conexão natural, né? Então, outra coisa, de se fazer entendido, né? Às vezes, os jovens não nos entendem e a gente não entende o jovem. O que a gente faz? Busca apoio. Um dos melhores apoios que a gente tem para pais e educadores, para a adolescência, é esse livro aqui. É um livro com base espírita, da editora Alta de Souza, que nos auxilia muito a entender que rebeldia é essa que alguns adolescentes têm, né? A gente, lógico, aqui não tem a solução do meu problema, mas aqui tem uma indicação de possibilidade de caminho para que eu possa exatamente me abastecer e ir atrás das soluções. Gente, eu vou beber água, tá? A pessoa fala demais. Vamos lá. De realizar algo juntos. Isso é maravilhoso. Ah, mas eu vou sair com meu pai e pagar mico, né? Muitos deles falam, ah, que isso? Não, gente. Só que é uma prática que a gente tem que começar com os pequenos. Faz programação em família. E aí, nesse dia, ninguém vai usar celular, inclusive a gente. Pode ser 1 hora. 1 hora sem celular? É possível. Se não dá ainda, meia hora. A gente senta, a gente prepara a pizza. Porque se a gente for para a rua, a gente não vai, o mundo vai desviar. Faz um programa de família, em contato com a natureza. Às vezes até no jardim de casa, quem tiver esse privilégio, faz um piquenique, mas se aproxima do seu filho. A gente percebe pelo andar que o filho não está bem, pelo olhar. E é muito injusto que ele esteja em sofrimento e a gente não vá até ele. Porque ele não vai chegar até a gente. Na adolescência ele não chega. A gente é que percebe e cria um mecanismo de aproximação com ele. De se comunicarem. A comunicação, gente, é um processo que é difícil de se construir nesse período. Mas se você está investindo no seu pequeno desde menorzinho, ele vai chegar na adolescência, lógico, e vai ter mais facilidade de retornar a você, porque ao invés de criar muros, e a gente um dia na vida achou que criando muros a gente estava seguro, é o contrário. O que nos dá segurança são as pontes. A ponte que eu, como mãe, estabeleço com o meu filho. Ele pode ter feito uma coisa horrível, mas ele tem que ter a segurança de saber que ele vai me contar e eu não vou repreendê-lo só. Eu vou falar, não, você errou. Vamos tentar acertar o que você fez. Você assumiu as consequências. Mas se eu começar a criar muro, não quero saber de você porque você fez uma coisa errada. Não. O pai e a mãe têm que estar ao lado do filho quando ele erra. Porque se o pai e a mãe não estiverem, quem é que vai estar? As lideranças do mundo negativas. O traficante, o assediador. O meu filho tem que confiar que se ele fez algo errado, ele tem que me falar, para que a gente consiga reparar juntos o equívoco que ele cometeu. E se a gente começar a fazer isso com eles pequenos, de quebrar alguma coisa, quebrar um brinquedo, e a gente às vezes joga uma carga tão pesada, que a criança passa, não, se eu quebrar não conto, porque se eu contar eu apanho. Existem pais que ainda usam esse tipo de artifício como formas educativas. Já passou da hora, gente. Não é a dor que vai fazer a criança mudar. É ele perceber que ele errou.
E existem outras formas mais sutis para a gente fazer isso. Desafio dos pais: educar-se para educar. Nós temos que nos educar para educar os filhos. E normalmente não é assim, eu vou me matricular no cursinho e vou passar a ser educador. Não, é uma capacitação em serviço. A gente vai se educando à medida que a gente educa. O filho recebe a nossa educação, mas ele também deixa em nós uma marca profunda de melhoramento. Todos nós somos melhores nesse ofício de maternidade e paternidade, né? O trabalho educativo passa por vários estágios, sendo o trabalho de autoeducação o mais significativo. E aqui eu tenho um gráfico. A gente tem na parte vermelha o corpo, na parte alaranjada as emoções, na parte verde a mente, e eu como ser, na parte que junta tudo isso, eu tenho que ter um corpo saudável, as minhas emoções saudáveis e minha mente saudável. Quando eu mantenho esse equilíbrio do ser integral, eu consigo ter uma relação com o divino. Se eu estou escravizada nas questões do corpo, né, e eu tenho que zelar por esse corpo, então existe o zelo e existe o apego. Às vezes a linha que separa o zelo ao corpo do apego é uma linha muito tênue. Mas eu tenho que olhar para esse corpo com responsabilidades. E às vezes acontece o quê? A gente descobre que o nosso corpo está adoecendo. Isso não significa que eu não zelei por ele. Às vezes eu fui irresponsável, mas às vezes já estava no meu planejamento reencarnatório desenvolver alguma doença. Mas se eu acolher essa doença, eu tenho mais chance de saber lidar, porque se eu adoeci, eu tenho que tirar ensinamento desse adoecimento. Então, quando eu busco esse equilíbrio, eu vou me encontrar espiritualmente. E aí esse eu divino se conecta com o Criador. E a melhor coisa que existe nas nossas vidas é a gente se sentir filha de Deus. Porque aí a gente se olha como irmãos e não como concorrentes. Até aquele irmão mais rebelde, aquela pessoa que faz uma coisa que a gente fica chocada, é meu irmão. Só que ele é um irmão mais ignorante, pouco esclarecido, mais adoecido, mas é meu irmão. Então essa fraternidade que Jesus nos apresenta, ela se dá exatamente quando esses aspectos da minha vida estiverem em equilíbrio. E é uma conquista, gente, que não vem rápido. Às vezes a gente luta uma encarnação inteira para conseguir se harmonizar como pessoa, né? Mas o que vale? O nosso esforço. Humildade dos pais na educação dos filhos. Um dos maiores obstáculos da atualidade é o fato de muitos pais se acharem autossuficientes demais. Não, tem que ser do meu jeito, você tem que fazer porque eu estou mandando, e só isso basta. Não. Essa autossuficiência, na verdade, é uma insegurança tremenda, porque a paternidade e a maternidade deixa a gente inseguro, mas a gente tem que reconhecer isso. Talvez a gente não vai dar a moral para o filho da gente dizer para ele que está inseguro, mas por isso que a gente está aos pares na educação. Conversa com a outra parte, fala: amor, não sei o que eu faço. Aí conversem, aí mudem a forma como estão tratando. Isso funciona demais, gente. Desçamos do pedestal e admitamos nossos erros e mostramos aos nossos filhos que não somos perfeitos. Isso é muito interessante. Quando o filho vê na gente imperfeição, ele se vê mais próximo a gente. Se eu passar uma imagem de pai perfeito, porque vocês já observaram que pai nunca reprovou na escola, nunca fez coisa errada, nunca chegou tarde, né? Mas, no fundo, eles já sabem que a gente, né? Nós já fomos jovens também, mas a gente vai contando: não foi uma boa experiência, meu filho, né? Por isso que eu estou pegando no seu pé, não deu certo. Ele não precisa reproduzir as mesmas falhas que a gente tem. Então isso funciona demais, gente. Essa proximidade do seu filho
Você ser amigo do seu filho, mas você ser o pai. Porque amigo também ele tem na rua. Ele vai ter no ambiente de trabalho. Mas pai é para sempre. A paternidade e a maternidade, elas transcendem a vida. Eu sempre vou ser mãe da Natália e da mãe. Sempre. Lógico que a gente já trocou de função. Mas essa experiência de Alaide, mãe delas duas, me agregou muito. E isso, gente, dá sentido à nossa vida. Isso dá sentido. Tem um tempo aí, irmão? Tá, é porque eu não enxergo, gente. Pode falar. 5. Tá. 15? Ixi, vai dar sono. Vamos lá. Desculpa, irmão, é porque eu não enxergo e eu tinha que pedir ajuda. Vamos lá. Os adversários no ambiente doméstico, né? Essa questão de que um fala uma coisa e o outro fala outra coisa, isso para o adolescente é uma bênção. É o tal do fala. Meu pai tinha essa mania, né? Fala com a sua mãe. A figura da mãe é sempre mais desgastada. Os pais ficam numa boa. São os simpáticos, são aqueles agradáveis. A mãe é a que impõe o limite. É o não, não, não. E não precisa ser assim. Às vezes, essa parceria, quantas vezes o filho da gente fala uma coisa pra gente e não fala pra outra parte? Mãe, você me ajuda? Tudo bem, você vai ajudar. Mas você não vai omitir da outra parte, porque não é justo. E você vai assumir uma responsabilidade sozinha. Então, o casal, as pessoas responsáveis por aquela criança, por aquele adolescente, tem que ter uma harmonia. Porque se na tarefa de educar nós não tivermos harmonia, como é que vai funcionar? Não vai funcionar. Vai ter fragilidades. Então é importante a gente pensar nisso. Educando sentimentos e emoções. E aí eu botei várias carinhas, né? A gente aproveitando aí divertidamente, que para quem já assistiu, a gente precisa aprender a falar das emoções e compreender que os nossos filhos terão emoções que a gente não queria que eles tivessem. Mas eles são seres como nós. O nosso emocional não é permeado de várias emoções? E a gente, hoje, já existe dentro da própria psicologia, da psicanálise, uma facilidade para a gente reconhecer as emoções. E nas escolas, os professores dos piquititos já falam sobre essas emoções. Porque às vezes a gente quer culpabilizar a criança porque ela está triste. Não. Está numa festa de aniversário da família, tudo planejado, a criança empurrou. Alguma coisa aconteceu, gente. Ah, meu filho, você não. Chama num canto, vai identificar, deixa passar. Mas nunca com um sentimento de reprovação e de culpa. Por quê? Essa ideia que a gente faz muito, você tem que fazer isso, senão fulano não vai gostar de você. Isso é terrível. No caso da menina, principalmente, que vai crescer achando que ela tem sempre que fazer alguma coisa para agradar o outro, talvez torne essa mulher uma mulher que tenha mais conexão com homens abusadores. Porque se ela não fizer, ele não vai gostar. Se não for do jeito dele. E é o contrário. Não existe rixa da mulher para com o homem no plano espiritual. Nós somos o quê? Complementares. Então é necessário que a gente se fortaleça e reconheça as nossas emoções. Tem dia que a gente está chateado e a gente precisa falar. Obviamente que a figura feminina fala mais. Os homens têm uma natureza mais reservada. Nos cabe garimpar para chegar ali aquilo que está incomodando a ele. Porque é legítimo que a gente tenha consciência. Ninguém constrói, como sempre, um lar em base sem saber com quem que está lidando. A gente tem que ter essa certeza. Educação intelectual, responsabilidade nossa, e isso é fato. A gente precisa cuidar da parte formativa de conhecimento do nosso filho. Mas a escola não tem competência para educar o nosso filho. Hoje está havendo uma inversão quase que total. Se a escola cumprisse esse papel, o menino a mãe quando saísse da maternidade ia para a escola, gente, não ia para casa. Nada substitui a família. E esse universo de família vai se ampliando.
No primeiro momento são os pais, os avós, vai aumentando, 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 para que ele trabalhe essa sociabilidade dele no mundo. Não seja uma criança caprichosa, nem egoísta, nem achar que é o centro do mundo, porque ninguém é. Então a gente tem que ter autocrítica para ir fazendo as adequações necessárias. Educação dos valores morais. Então, saber respeitar, ter humildade, descobrir, às vezes, você tem um filho só, mas você consegue direcionar seu filho de uma forma muito plena. Embora ele seja o seu único filho, ele sabe dividir, ele é fraterno. Então, isso é importante. E outra coisa, temos 3, 4, 5 filhos, criamos basicamente do mesmo jeito, mas eles têm naturezas espirituais diferentes. O que funciona para um, talvez não funcione para esse aqui. E eu tenho que perceber. De forma fraterna, e jamais fazer comparações entre os filhos. Eleger quem é o melhor e colocar aquele como referência para os outros. Não, a referência ela vai existir por percepção dele mesmo. Mas, seu irmão é tão inteligente, olha as notas dele. Gente, às vezes ele tem dificuldade. Porque a gente não precisa ser bom em tudo, porque ninguém é. O que você pode fazer? Pegar esse que é melhor, auxiliar aquele que está com dificuldade. Porque se a gente não cuidar, a gente acaba estragando uma relação que tem que ser fraterna. E a melhor coisa é ter irmão, com todo o trabalho que irmão dá, né, gente? Mas é bom ter irmão. E aí a gente faz o quê? A gente mina aquela relação, porque a gente elegeu um como um modelo. E não existe. E educação de caráter, né? Então é importante que a gente pense nisso, porque o caráter ele vai se revelando ao longo do tempo. É naquela questão do material escolar que volta para casa e você sabe que não é do seu filho. Meu filho, de quem é isso? Por que está aqui? Mas isso, gente, sem retaliação, fraternalmente. Porque se você começar a esbravejar, ele vai inventar qualquer coisa. E às vezes o filho da gente está desenvolvendo um hábito que está errado. E que se a gente ajustar, passa. E a gente tem que ter. Escola e família tem que andar, gente, de mão dada. Não é dando um soco no outro. Tem que ser um ambiente onde eu vá para saber. Meu filho é ótimo aluno, não tem problema nenhum. E aí eu não apareço na escola. Não existe isso. Eu tenho que saber com quem que os meus filhos estão convivendo, eu tenho que saber como que os professores veem o meu filho, para que ele se sinta, não, minha mãe e meu pai se importam, e eles amam quando a gente vai para a escola. E quando eles não amam, é porque a gente aí é que deve ir mesmo, é porque tem alguma coisa que precisa ser enxergada, né? Então agora, para a gente finalizar, a nossa reflexão ela é em cima de 2 figuras centrais do nosso processo de evangelização. O que nós estamos fazendo aqui é isso. Nós estamos usando esse domingo para nos evangelizarmos em vários setores, mas nesse ofício, né? De pai, de mãe, de filho, de irmão, de vó. E aí eu não podia usar de forma diferente. Tem a figura de Jesus e de Maria, que são 2 grandes referências. Jesus é o nosso modelo e guia a ser seguido, e Mãe Maria Santíssima é a nossa advogada. Ela intercede por nós permanentemente. Então eu gostaria que no primeiro momento vocês fixassem a visão nessa imagem. E aí eu trouxe uma canção que é uma das canções que me acompanham. É uma canção instrumental. Ela vai ser tocada de uma forma mais baixa. E eu gostaria que cada um de vocês trouxesse no campo mental a família de vocês. Coloquem aí a imagem da família de vocês e enxerguem a beleza que essa família tem. Quantas coisas boas, positivas, quanto afeto, quanto amor. E essa família, ela deve se direcionar
ao Pai Celestial, ao Mestre Irmão Jesus, a Maria Santíssima. Mas eu não quero chegar sozinho, próximo a essas referências. Eu quero que conjuntamente cheguem meus filhos, meu esposo, minha esposa, toda a minha família. Agindo assim, caminhando em direção a essa fraternidade que Jesus nos ensina, nós nos fortalecemos espiritualmente. Só que sabemos que nossa família não carrega somente sucessos, realizações. Existe também dificuldades, problemas, dores. Não tenham medo. Identifique na família de vocês aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser saneado, higienizado, espiritualizado. Seja com um filho ou com outro, seja entre os irmãos, seja entre os pais que por vezes no ofício de acertar se distanciam. Tenham coragem, tenham fé, tenham a força, porque todos nós somos filhos de Deus. A espiritualidade nos supre permanentemente. Vamos seguindo com essa tarefa que é enorme. Uma tarefa que nos foi confiada no plano reencarnatório. Vamos valorizar os nossos acertos. Vamos cuidar daquela parte que ainda não está boa. Evitemos o cansaço, a exaustão e principalmente a descrença. Não usaremos mais eu não aguento, eu não posso, eu não consigo. A nossa ação se direciona para eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Vou conseguir porque creio eu que a espiritualidade amiga está presente permanentemente no meu lar. Eu vou fazer do meu lar uma fortaleza. Não fortaleza material, mas fortaleza espiritual. Tendo a certeza que estaremos juntos e confiantes. Que assim seja, graças a Deus. E dessa forma, gente, a gente encerra o nosso momento. Assim, existe em mim muita gratidão de estar aqui, mas muita gratidão. Existe em mim muito sentimento de gratidão aos irmãos que caminharam inicialmente comigo, né? Benjamin, Miriam. E ver que essa casa, ela zela por todos nós, indistintamente. Esse trabalho que foi feito agora, ele é um trabalho de beber na fonte. Então, não existe ninguém que sairá daqui enfraquecido, né? Então, fica a minha gratidão. Eu recebi muito do olhar de vocês, da vibração, da cúpula espiritual dessa seara de luz. E sempre que eu puder, que me for, né, permitido estar aqui, no sentido não do permitido das pessoas, mas da vida que a gente leva, né, porque é cheia de atributos também, estarei aqui e agradeço muito a cada uma dessas famílias, né, levarei vocês para sempre. Muito obrigada.